Três amigos de Porto Alegre se reencontram quase 2 décadas depois para relembrar o quarto integrante do grupo, que acaba de morrer. Esse é o ponto de partida do novo romance de Daniel Galera, Meia-Noite e 20. Daniel nasceu em São Paulo, mas de família gaúcha, é no Rio Grande do Sul que ele se sente realmente em casa. O escritor vive há 6 anos em Porto Alegre, para onde se mudou depois de longa temporada paulistana. A cidade que ele encontrou mudou muito, já não é a mesma de sua infância. É uma cidade também que de lá para cá cresceu, se modernizou e com isso muitos problemas de cidades maiores acabaram chegando aqui, né? Trânsito e violência são 2 exemplos bem gritantes, em especial a violência. É um problema bem sério que o livro captura um pouquinho. Em Meia-Noite e 20, Daniel Galera volta não só a Porto Alegre, mas também aos anos 90, época em que, assim como seus personagens, estava procurando um lugar ao sol. Hoje, o escritor, nascido em 1979, já tem 5 romances publicados. Alguns deles, como Barba Ensopada de Sangue, foram traduzidos para várias línguas. Qual a marca dessa geração que cresceu nessa época, nos anos 90, e da qual você faz parte? Qual a principal marca? Ixi, é difícil resumir, assim, né? Eu tentei fazer um instantâneo, assim, dessa minha geração no final dos anos 90 e agora, mas tão é difícil resumir essa questão como a gente vê no livro. Eu faço várias tentativas de qualificar, classificar, e o livro acaba sendo bastante fragmentado, enfim, ele tem uma estrutura um pouco até confusa, assim. Mas eu acho que tem algumas coisas específicas que eu tentei colocar através dos personagens que podem ser mencionadas. Uma delas é essa diferença entre o clima de relativa estabilidade e segurança que a juventude no fim dos anos 90 tinha, né? Era um período com suas turbulências, seus problemas, como qualquer período histórico, mas comparado com enfim, o que veio antes, desde ditadura até a hiperinflação, a gente via nossos pais lidando com esses problemas, né, entendendo mais ou menos. E quando a minha geração chega na sua juventude, começa a entrar para a faculdade, procurar mercado de trabalho, há uma relativa estabilidade de moeda, da situação do país. Então aquilo permitiu à minha geração criar toda uma série de expectativas em relação ao futuro que eram baseadas nessa certa estabilidade, né? A partir de 2001, ali com o 11 de setembro e tal, a gente entra numa outra era em que as instabilidades vão se somando e até culminar com o momento em que inicia a minha história, que é o verão ali de 2013 para 2014, em que essa sensação de instabilidade, de precariedade, de tumulto econômico, político chega num nível exasperante. A chegada da internet é outro marco muito importante, né? Toda essa construção de identidade, de falar da própria vida, que a gente vê hoje disseminada na internet e hoje tomou a forma das redes sociais, naquela época era uma coisa que estava nascendo. Então essa foi uma geração que começou a criar os primeiros modos de se expressar na internet. Muitas pessoas têm a sensação de que a internet sempre existiu, né? Mas eu me lembro vividamente desse momento de transição e como a internet foi esse acontecimento, né? Então o livro comenta um pouco também essa transição que eles passaram do início ao fim. Vamos falar então dos personagens. Um deles, o Emiliano, que é um homossexual resolvido, assumido, e que você trata com naturalidade, né? Ele é um personagem que não me ocorreu do nada escrever sobre ele. Eu acho que ele é um conceito de personagem que foi evoluindo na minha imaginação durante muitos anos. Eu acho que esse foi o livro em que eu enxerguei ele claramente e também achei que era um momento mais adequado, assim, me senti mais à vontade, talvez eu próprio, para criá-lo até o fim, né? Mas enfim, ele é um personagem peculiar, né? Eu não tento através dele fazer nada que seja enfim, que ele represente uma causa, nada assim. Mas ele me interessa porque é um personagem cuja relação com o próprio desejo, desde a juventude, se resolve de uma forma bastante específica, que é através da violência física, né? Ele, quando não conseguia assumir, né, a sua homossexualidade consigo mesmo e perante os outros, ele acaba canalizando isso num comportamento violento, né? Mas também não acho que só isso define ele, né? Ele é um cara, enfim, esse aspecto é um dos aspectos dele e eu não desejaria chamar a atenção excessiva para isso, assim, mas eu acho que sim, é um personagem que eu acho bastante carismático, inclusive, e tem uma afeição grande, assim, por ele. E acho que os leitores também, em geral, gostaram.
Francine reagiu melhor que o esperado à notícia de que eu estava incumbido de escrever a biografia do Duque, de que seria remunerado para isso. Assim como Frank, ela opinava que minha biografia era inevitável e que era melhor que o projeto ficasse nas mãos de alguém que o tinha amado e respeitado. Preferi não perguntar por que ela pensava que eu tinha amado o Duque. A gente vê nos últimos anos uma tendência forte na literatura, e não só brasileira, né? Você vê em autores mexicanos, portugueses, enfim, de vários lugares, essa tendência de internacionalizar os personagens, independentemente de onde eles tenham nascido. É algo que te interessa? Olha, não me interessa muito. Eu sempre senti a vontade contrária, né? Os lugares que eu frequento, onde eu vivo, passo meu tempo, onde eu vivo as minhas próprias experiências da minha vida, acabam se impondo como cenários das minhas histórias, porque eles passam a me interessar mais, talvez na medida em que eu os conheço mais. E para mim, às vezes, parece que a ambientação um pouco forçada de uma história num lugar apenas para talvez refletir, né, o mundo globalizado, ela pode soar um pouco artificial. Mas não em todos os casos, né? Às vezes isso é muito bem feito pelo autor, às vezes o autor de fato conhece bem os locais em que ele situa suas histórias e isso transparece, né, no texto, né? Não acho que tem certo e errado nisso, né? Eu acho que cada autor acaba procurando a forma ideal de situar suas histórias. Você sente muita diferença da maneira como você escreve hoje para o primeiro livro? Eu acho que o Meia-Noite e 20 é um livro que tem um estilo um tanto diferente dos outros 4 romances, né? Depois de ter publicado Bárbara e Seu Padre Sangue, que foi um livro que teve uma repercussão bastante grande e mudou bastante, assim, a minha carreira, digamos assim. Eu quis fazer, eu estava procurando uma voz ou vozes no meu trabalho que me tirasse um pouco da zona de conforto, né? Eu nunca entendi muito bem qual seria a vantagem de ser um escritor maduro, né? Pelo contrário, me parece ser um risco, uma armadilha, né? Então acho que em cada novo romance eu tento sair um pouquinho dessa zona de conforto e não investir contra o trabalho anterior, mas se afastar um pouco e tentar algo novo, sem abandonar o meu estilo, mas levar esse estilo para um novo território e se arriscar um pouquinho, né? Eu tento fazer isso. Em dado momento, quando os manifestantes entoavam o hino sul-rio-grandense, uma garrafa de cachaça saborizada com mel e canela passava de mão em mão e uma assemblagem de aromas de maconha se misturava aos cheiros dos cabelos molhados e da sujeira empoçada nas calçadas, vislumbrei com nitidez o caleidoscópio de vídeos virais, hashtags e ações de mídia que diriam àquelas pessoas o que elas desejavam ouvir a respeito de si mesmas. E eu já sabia quais clientes do meu portfólio pulariam no barco.